Alia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Polemizando as principais polêmicas do Brasil e do mundo, aqui na Rádio Unaerp. Boa noite! Está começando mais um Polemizando. Tamires Ferreira. Boa noite! José Piuti. Boa noite! Lorena Marques. Boa noite! E eu, Paula Viana. Agora sim o time está completo. José Inácio apareceu, resolveu aparecer. Ah, não foi bem assim, já te expliquei. Não, eu guardo mágoas. Eu percebi. A Margarida, Hoje teve vinheta que eu tinha esquecido, então tá. Podem falar de mim também, que eu também esqueço as coisas. Poxa, tá? teve vinheta, ela esqueceu. Ela esqueceu Não semana fui passada. Todo mundo esquece alguma coisa. Pode respeito. É a vida Podemos começar? Vai deixar, Tamires? Começa, Obrigada. Paula Vieira, começa. Começando o nosso primeiro bloco falando questões políticas, né, e sociais que estiveram nos noticiários essa semana sobre o assassinato de Marielle Franco, que todo mundo ouviu falar, todo mundo leu. E a gente queria contextualizar isso para os ouvintes, né, falar sobre a crise do Rio de Janeiro, que já está há muito tempo, né, e assim, teve esse estopim, assim, pra galera discutir e tal, e voltar à tona, mas faz muito tempo que já estamos falando sobre esse caos do Rio de Janeiro, né. Lorena Marques, o que você trouxe pra gente? Então, né, vamos contextualizar aqui o rolê, né? Isso aí. Pra quem... Tá, porque querendo ou não, né, hoje em dia as pessoas elas dão muita opinião sem buscar as informações. Ah, claro. Falamos semana passada, Falamos sobre né? semana passada. Sim. Aí hoje eu trouxe algumas informaçõezinhas sobre a intervenção federal que tá rolando lá no Rio de Janeiro. Que é nada mais, nada menos do que a passagem da administração da segurança pública do Estado para o âmbito federal. E ela tá prevista na Constituição, ela só nunca havia sido usada até então. O que já tinha lá no Rio de Janeiro, quando a gente via ocupação nas favelas, era um outro tipo de ocupação na qual o Estado do Rio de Janeiro ainda continuava cuidando da segurança pública. Nesse não, a administração da segurança pública passou para o âmbito federal. Pro âmbito federal mesmo. E essa mudança que ela ocorre é uma troca da autoridade civil pela militar. Por isso que tem gente que chama de intervenção militar, mas não é uma intervenção militar. É só a administração que muda. E então ela não troca de governo. Não é uma troca de governo, é só da autoridade civil. E ela foi aprovada previamente pela Câmara, numa madrugada, pelo Senado logo em seguida. E esse decreto ele vai até o final do ano, né? Ele vale até o dia 31 de dezembro, mas há boatos de que o Temer vai retirar ele antes. E a atitude, ela veio, né? De repente, todo mundo foi meio que de um dia pro outro. O cara ficou sabendo que é sargento? Não lembro agora. Ficou sabendo que ele ia comandar o rolê todo ali. Não, ia falar disso. Bom dia! Bom dia! Você Hoje você está vai pro Rio de Janeiro. convocado para administrar a situação alarmante do Rio de Janeiro. Tá ótimo, Que tudo tempo lá que tá eles muito bom. tiveram, né, pra planejamento. Essa preparação, né? Quase E outra, inexistente. os militares, eles não são treinados pra cuidar de segurança Não são. pública. Eles não Eu vi estão que tem gente de preparados. 19 anos ali, tipo... Assim, Não. a gente no rolê fazendo um Exato. negócio. Eu não tô tendo noção nem de Você como já tá fez? a Você já faculdade, fez entendeu? Como que eu vou cuidar de uma Você já se cidade? alistou, José? Acho que o dia que eu fui me alistar foi o dia mais triste da minha vida. Porque eu tinha muito medo. Tipo, um dos maiores medos da minha vida era me alistar Mentira. e ser chamado. Só que, tipo, Não me chama. me chamaram. Na verdade, eles chamam todo mundo pra você ir lá, passar pelo exame físico, exame médico. Só que eu fui dispensado e aí eu saí pulando, né? de Ai, lá. que Foi bom! o dia mais feliz da minha vida. Eu falo, o Brasil não tem essa preparação, acho que assim, deveria ter, independente da pessoa se alistar ou não, antes mesmo dela se alistar, falar sobre o que é, né? O que é Sim. intervenção, a gente tá discutindo isso, a pessoa não sabe. E sobre... A galera caiu lá de paraquedas, né? demais. Sobre essa atitude, eu não sei o que vocês acham, mas ó, na minha visão, acho que foi uma atitude do Temer de melhorar a imagem dele, que tá muito impopular, né, com índice de rejeição muito alto. Então, assim, ele tinha que fazer alguma coisa como presidente da República, foi o que ele imaginou como solução, mas eu acredito que não seja a solução.
Tem Não, Na o minha exército, visão- ele é só uma medida paliativa. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que aquilo ali, dia 31 de dezembro, a gente vai devolver lá, vai estar todo mundo de mão dada cantando Imagine. Tipo, isso não vai rolar. Pra não dizer que não falei das flores, imagina a cena. Então, a mudança que realmente tem que acontecer, ela tem que ser estrutural. Tipo, tem que vir de lá de cima, tem que... se a gente for pegar pra ver quais são as causas, né, as possíveis causas dessa crise da segurança pública, é pobreza, é justiça, que é a justiça aqui no Brasil, além de lenta, ela tá sobrecarregada com um monte de caso, assim, desnecessário, coisas que a gente poderia resolver de outra maneira. Vários processos. E tem uma crise tanto política, né, a política a gente diz no âmbito moral, de corrupção, e essa crise moral, ela afeta também na parte financeira. Sim, com certeza. Porque vamos pegar, grande se caos. fosse aplicado o dinheiro da maneira correta, devida na segurança pública, Não seria ia- outra coisa. Não teria consequência tão negativa assim, né? Teria. É uma Mas violência dá pra você- sistemática, é uma violência que ela tá tá lá do topo até lá embaixo. Então, E eles querem começar do pior ponto, né? Que não é a origem. Exato. E as organizações criminosas, elas estão tão enraizadas nesse sistema que, se a gente for parar pra cavucar lá no fundo... Nossa, se for pegar o tráfico de tudo. drogas e o tráfico de armas que rola lá no Rio de Janeiro sustenta até campanha política, gente. Pelo amor de É Deus, tudo na né? manipulação. Na né? É questão tudo troca da- de favor. Na Um tempo atrás eu escutei um comentário sobre o Temer ter chamado esse rolê pro Rio de Janeiro para atrair os eleitores do Bolsonaro, já que eles têm essa tendência militar. E até então o Temer não tinha falado nada sobre uma reeleição. Só que hoje à tarde ele comentou que, quem sabe, por que Sério? não? Eu não- Sim. Ah, ele tá meio louco. Ele deve ter jogado 10 aí pra ver qual que era. Só pra mostrar que Qual eu não seria tô a com reação? medo. É a questão de que o Brasil precisa lembrar de que quando os militares governaram o Brasil, não foi nada legal. A ditadura tá aí. Quem tem acesso, quem, por favor, busque informações a respeito. Por sabe favor. que não existia nenhum tipo de liberdade em qualquer âmbito. E essa questão, quando os militares governaram, não tinha corrupção. Eu vi uma frase hoje que, tipo, Eu adoro ser resume irônica. muito isso. Não é que não tinha corrupção, é que eles matavam quem tentasse denunciar. Não tinha comunicação, né, exatamente. Entendeu? pessoal? Que é o que a gente tá vivendo, presenciando, literalmente, com o que aconteceu com a Marielle. Entendeu? Uma pessoa que estava lutando, sim, a favor dos direitos das pessoas, tanto da favela, como também ela lutava pelos os policiais, que também foram assassinados. Então, ela era uma pessoa que lutava por esses dois sentidos e acabou sendo assassinada. Falar que foi uma coisa comum, um assalto... Não tem dessa. Então as pessoas precisam acordar e falar assim, militar não tem que governar país. O presidente precisa tomar vergonha na cara e entender o que a nação precisa. Precisa diminuir essa corrupção, precisa pensar na população de uma outra maneira, entendeu? E parar de Mudar a contribuir visão, né? com essa questão do tráfico. Sabe? Como que os caras conseguem armas do exército? Eles tentam, do nada. tentam. Entrou lá, não abriu a fazem porta, nada. tranquilo. Ai, É uma pera, fada achei- madrinha. Achei um fuzil Tcharam, aqui. toma seu fuzil. Sabe? Tem que chegar na parte de explicar tudo como que aconteceu o crime, o acesso das armas, tudo. Mas antes de entrar aí, queria só comentar, pegar o gancho e falar da polícia, que estão falando da intervenção, né? Eu fiz um textinho mais bonitinho que eu até ia mandar pro José. Eu esqueci. Ah, poxa. Mas ia acabar. Falando da polícia brasileira, né? Que na minha opinião a polícia brasileira é fraca, ela é treinada apenas para resolver, para barrar os conflitos e não resolvê-los. Então é necessário um sistema sólido, organizado, da forma que trabalha em todas as áreas de risco com a quantidade de homens necessárias. Falando do tráfico, né, a gente vê ali que os usuários e traficantes que dominam os policiais, que manipulam, que fazem ali ato de compra e venda e tal, e o policial tem medo de entrar, essa zona é minha e tal. Então, assim, não tem poder. É porque, assim, uma coisa que as pessoas também precisam entender. No que aconteceu com a Marielle e em todas as outras situações de assassinato por questão política no país. As pessoas acabam colocando a polícia, seja civil, seja militar, seja BOP, enfim, como o vilão da história. Claro que eles, em algumas vezes, Exatamente. entram em excesso ali e abusam desse poder. Mas o tanto que eles sofrem, eles não recebem o salário, ficam meses sem receber, eles estão expondo a família deles
a vida deles. Muitos são assassinados, como aconteceu há vários meses atrás, que estava sendo repercutido da mídia aí com certa frequência. Então, não pode ter essa inversão de valores. Sim. Colocar as traficantes, ele protege a comunidade e deixar de lado a polícia. Não é bem assim. A comunidade às vezes confia mais no traficante do que na própria polícia. Então, há casos e casos. Então, as pessoas precisam ter discernimento de quando isso tudo bem, a polícia, ou tudo bem, sabe? Ter esse discernimento e não inverter as situações. Porque o policial ali também tá para proteger. Então, não são todos corruptos. A gente precisa tem que ter esse olhar empático nas nisso pessoas, também, procurar o perfil de vida delas, todos ali querendo receber para sustentar as famílias, enfim, tudo que você falou. Então, realmente, você precisa analisar a origem do problema, como a Lorena estava falando, que eles pegam por cima e não conseguem resolver. Então, assim, analisando a origem do problema, envolve a política de armas, que tem que ser fiscalizada, legalizada, as reformas das instituições policiais, a complementação da Constituição, analisar o sistema de justiça criminal, como a Lorena tinha falado, tem vários processos meio que desnecessários, que gastam tempo, dinheiro e tudo mais. Porque, querendo ou não, isso acarreta numa impunidade. Porque assim, alguns são julgados e os outros não, acaba não tendo igualdade ali. Então é demais. E principalmente a viabilização da polícia como instrumento de administrar conflitos e não instrumento de guerra, né? Não pode ter esse medo da polícia como forma de entrar numa guerra, não. A população tem que confiar na polícia, então tem que ter essa relação melhor, né? Não ser manipulada pelos traficantes. Enfim. Posso falar do crime? Vocês querem ponderar alguma coisa? Por favor. Tá, então eu peguei, sou a Marielle Franco, todo mundo tinha visto. Eu, primeiramente, quando eu vi assim, pelo lugar que foi, né? Foi na Lapa, achei que fosse bala perdida, alguma coisa assim que estava acontecendo, mas fui olhar, o que tudo indica foi um crime extremamente planejado, um homicídio doloso, né? Porque ela foi perseguida, ela saiu de uma escola, uma faculdade, onde já estava fazendo palestra, e foi seguida com um carro, e tomou 4 tiros e morreu o motorista, então tá meio óbvio que foi uma coisa muito bem feita, muito planejada. E dados do crime, que é muito importante, a munição pertencia a um lote vendido para a Polícia Federal, utilizado em chacinas de Brasília em 2006. Como é que isso acontece? É isso. Mas tem mais informação desse lote. Isso. Eu tenho, não sei se a A Lorena já fica... Não, você pode complementar. As balas, segundo o Ministro da Segurança, foram roubadas na sede do Correios, na Paraíba, anos atrás. O Exército liberou há 7 meses venda de armas como essa para os policiais de folga. Então, assim, e ainda tem gente defendendo a legalização do porte de armas, né, no Brasil. Mas o Correio disse que não tem registro E o de que nada, de nenhuma munição que foi roubada. Eles são contrários ao que diz aqui. Sim. Então a gente não tem uma fiscalização, uma segurança, não sabe de onde veio, como que a pessoa teve acesso. O que é suspeito pra também, porque isso. o Correios é uma empresa do governo, né? Então também não vou confiar em nenhuma informação. Por que vai estar... porque eles vão estar sempre Por protegendo que seria alguém. dali, né? Também não dá pra falar. É isto. Tinha pegado. Bom, então o assassinato, ele leva em discussão a segurança brasileira, que permitiu o acesso a essas armas da PF. O crime, sem dúvidas, foi uma execução, algo bem planejado e estruturado, que não contou apenas com bandidos da cena do crime. Com certeza, na minha opinião, tinha gente de fora para ajudar a organizar tudo aquilo, ter o acesso e tudo mais. Então, eu vi gente repercutindo nas redes sociais, falando que, por que tá essa repercussão toda, sendo que todo dia morre gente, vocês não falam nada e agora estão falando. Eu achei desnecessário, porque, claro que todo assassinato tem que ser julgado, né? Todo mundo merece justiça da mesma forma. Mas teve uma repercussão maior por conta de tudo que ela fazia. Exatamente. E ia fazer a se ironia tivesse viva, sabe? O que aconteceu? Porque é uma pessoa que lutava diretamente contra o que estava errado, contra a corrupção, para ajudar as pessoas. Por que será que ela foi morta? E por que ela foi assassinada desse jeito? Não tem o que encobrir, não tem o que a polícia falar, não tem. E para descobrir quem realmente fez isso, vai demorar meses. E se você não se sente representado por essas manifestações, por favor, levante-se e vá se manifestar sobre o que você quer manifestar, porque você é livre. Eu acho que são todo mundo falando situações. sobre o policial, ninguém falou policial. Mano, todo mundo falou. E se você é da classe policial, vá protestar, vá manifestar. Claro que todos merecem justiça. Virou uma briga entre esquerda e direita. Exato. Vocês estão, assim, dramatizando porque todo mundo morre só porque ela morreu, sabe? O pessoal tá colocando o que ela fazia, sabe? Deturpando
o que aconteceu. Sim. Sabe, que nem a notícia que saiu de que ela saía, era namorada, tinha um relacionamento com o traficante Marcinho. A gente uma volta foto pras fake news, né? Não, aí as pessoas... Completamente- volta pra fake news. A aleatória. pessoa, ela quer ridicularizar Pra um denegrir assunto a sério imagem que tem de que uma ser pessoa. discutido. Então, isso é um absurdo. O pessoal tá sem senso nenhum do que ler, do que esse momento que a gente está vivendo representa. A população precisa, sim, se manifestar. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a gente vai regredir tanto, principalmente nessa questão militar, que a gente vai voltar à época da ditadura. E aí? A gente quantos tá chegando jovens nesse morreram? ponto Quantas já pessoas de não se liberdade, de sacrificaram? imprensa e tudo. E o pessoal não tá nem aí. Não tá nem aí a respeito. Sim. E, bom, como você falou, é muito irônico, né, ela morrer. Então, tipo assim, é uma coisa... prova cada vez mais que foi planejado. Na minha opinião, o que acontece? Os governos de extrema-direita, eles querem... meio que colocam as pessoas que lutam contra os direitos humanos como sendo de esquerda. Sim. E querem acabar com eles, querem silenciar nossas vozes. Então, acontece isso. Então, a Marielle, ela era socióloga, feminista, militante dos direitos humanos e da política brasileira. Ela criticava a intervenção federal no Rio de Janeiro e da polícia militar. Denunciava constantemente abuso de autoridade por parte de policiais contra moradores de comunidades carentes. Ou seja, era alguém que representava o Brasil e a comunidade, que dava voz aos discursos. Então, de alguma forma, ela queria acordar o país e fazer com que a gente enxergasse a realidade que a gente está vivendo e como que a gente precisa protestar. Né? Então, é muito triste uma voz como a dela ter escalado. A situação é tão podre. Cada acontecimento que se passa, o que acontece no Rio, em São Paulo, enfim, em todo o Brasil, é de uma corrupção em todos os âmbitos, em toda a questão pública, em todos os órgãos públicos, do menor até o do mais alto escalão, que prejudica não só aqueles que estão lá dentro, mas toda a população. Já está num nível que é como se fosse um câncer que, para você erradicar ali, acabar com tudo, é praticamente impossível. E os poucos que tentam lutar, como é o caso da Marielle, enfim, e todos os outros que ainda estão aí, que precisam dessa visibilidade para lutar contra... A gente sabe que vai sofrer ainda, né? E vocês viram que teve repercussão internacional? Saiu no Washington Post. Do Washington Post de Isso. hoje. Então, assim, que ela eles virou lá um fora símbolo. manifestam muito melhor do que a gente. Teve Então, eles manifestação em sabem Paris. enxergar isso, sabe? E defender os direitos humanos. Porque são culturas diferentes, eles são ensinados diferentes, eles Completamente. colocam a Lá, pátria tem em primeiro lugar. Escola sem partido, sabe? Essas coisas de país subdesenvolvido. Eles colocam a pátria em primeiro lugar. E, infelizmente, Orgulho à nação. os países aqui da América do Sul, eles têm um outro ponto de vista. O governo olha apenas para o seu umbigo, a população olha apenas para o seu umbigo. Falta de o empatia, restante... né? Demais. Exatamente. Eu fiz um texto aqui que meio contextualiza a minha opinião toda. Nós estamos vivendo uma onda conservadora no Brasil, na minha opinião. Né? Então, 2018 é um ano eleitoral. Para começar, entre os pré-candidatos nós temos Jair Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas, com um discurso de exaltação à violência policial, à tortura, à ditadura, sem contar questão de pedofilia, de homofobia, tudo que ele já falou. Contra as mulheres. Eu não preciso falar. Citar. Então, isso já é preocupante, sabe? E as pessoas falam, porra, tipo assim, a gente tem 18, 19 anos, vai votar, a gente vai votar, eu vou votar a primeira vez numa eleição presidencial, tipo, não sei quem eu vou votar. E as pessoas falam, mas já tá longe ainda. Tipo, gente, a gente tem que se preocupar agora, sabe? Infelizmente, tem por que mais ler. que nós pensemos em... eu vou votar nesse candidato por esse motivo. Infelizmente, chega lá na frente, como o Murilo até comentou algumas vezes, nosso professor Murilo, de que candidatos que ele defendia e acreditava piamente que seriam soluções, Sim, hoje ele isso olha para acontece. trás e são completos fracassos, Nesse completos contexto. erros. Então, por mais que a gente pesquise, infelizmente não tem pessoas que sejam capacitadas e que possam se colocar num cargo público para defender e ir contra a corrupção. Aí, como eu falei antes, a corrupção ela tá tão enraizada que aqueles que tentam não fazer parte disso acabam sendo corrompidos, entendeu? Porque não tem voz. Citando também o que aconteceu com o Tiririca tempos atrás, a gente também não sabe até que ponto é verdade, mas deixou uma reflexão, pelo menos eu penso assim, de que ele falou que
quantas vezes ofereceram propina, ofereceram suborno e não se consegue fazer nada dentro da Câmara dos Deputados, porque para você aprovar esses auxílios. Para você aprovar um projeto, você precisa, fulano, se aprovar o meu, eu aprovo o seu e, sabe, troca de favores exatamente. e pensar no bem-estar do próximo. Então, é tão sujo o sistema que, assim, falta esse olhar, essa visão empática. Então, enfim, como eu falei, então, precisa dessa revolta nossa, sabe? De saber o que está acontecendo, quem são os possíveis candidatos, saber o que a gente vai encarar daqui para frente. E por que isso está sendo discutido? Porque, por outro lado, né, em contrapartida todo esse radicalismo que vem acontecendo, nós temos o crescimento e a afirmação dos grupos de minoria. Sim. Então, discussões sobre a inclusão da população feminina, inclusão da população negra, LGBT, elas vêm ocorrendo nos últimos anos graças ao avanço desses grupos frente aos setores dominantes. E os grupos de maioria temem o avanço de pessoas como Marielle no poder. Né, uma mulher num cargo político, homossexual alcançando seus direitos. Enfim, eles lutam contra qualquer tipo de liberdade e igualdade de direitos. E se sentem ainda mais afetados quando veem pessoas de esquerda levantando a bandeira, manifestando a favor de seus direitos e alcançando espaço na sociedade. Então existe essa rixa de esquerda e direita que se relaciona com a questão de manifestar os direitos, né? Não é nem pelos direitos, é pelo lado político. Portanto, os grupos de extrema-direita objetivam cada vez mais o silêncio da comunidade, querem calar a voz dos grupos de minoria, construir barreiras que dificultam a inclusão desses na sociedade e se aproveitam da crise econômica e humanitária que o Brasil vive para alcançar seus objetivos de forma radical, com assassinatos, crimes com arma de fogo e todo tipo de violência que nos amedronta nesses últimos meses e anos e possivelmente no futuro. Né? Então, até onde vai? Existe essa guerra política, assim, acho que a gente deveria... Eu queria muito que tivesse um candidato de centro, sabe, para equilibrar as coisas, para ter umas, assim, medidas mais sustentáveis, medidas que vão contra a corrupção, que tem um olhar empático maior, sabe? Não ficar pensando em esquerda, direita, azul, vermelho, não, pensar num ser humano, sabe, nessa visão. Então, na minha opinião, falta isso. O que vocês acham? Concordo plenamente. Eu tava... pode falar. É como você falou, não tem um candidato Não tem. que você olha assim e fala, assim. olha, esse cara, ele realmente é uma possibilidade. Tá difícil. Porque já é assustador você pensar que o Jair Bolsonaro Ele tá em segundo ganhando. lugar nas intenções de voto. Assim, pra quem É assustável, pensa assim. de- Me assustei tanto quando o Trump ganhou e aqui no Brasil tá tá igual. quase a mesma coisa. E só de pensar que tem essa quantidade de pessoas que não procuram pesquisar, que estão... Porque pra mim é ódio do próximo. Esse tipo de pessoa sente ódio e acha que tudo é na pancada, mas não é assim. Então dá vontade de chegar no eleitor do Bolsonaro e falar, meu querido, O que você tá você pensando? tá fazendo? A gente tenta, né? Entendeu? Mas não sei. A gente tenta respeitar, como disse Serginho, né? Não Isso. vamos excluir os amiguinhos que têm um pensamento político Exato. diferente, mas tá difícil. É difícil. Não, Sim. eu não vejo... Vamos chamar de propostas políticas de Jair Bolsonaro. Eu não vejo nas propostas dele a solução que o Brasil precisa. Sim. Enfim, mas o que... A última coisa que a gente precisa agora é de policial batendo em pessoas, né, pessoal? porque já Nossa. bate, né? Já bate sem ter o Bolsonaro. Né? Entendeu? Então, Nossa, não digo. É isso que a gente tá falando hoje, acho que assim, tem muita relação com o que a gente falou semana passada das fake news, que o brasileiro tem preguiça de Nossa, ler, tem sim. preguiça de procurar as coisas. Então, assim, a gente discutir escola sem partido, não querem ensinar política nas escolas, não querem ensinar história, geografia, querem deixar as futuras gerações burras, leigas, para não saber discutir, não saber levantar a mão e ser contra um ato de corrupção. Esse é o país que a gente vive, sabe? Então, eu lembro que quando eu estudava, eu gostava muito de história e geografia, né? Ficava estudando, fazendo uma média de quando o Brasil ia se tornar um país desenvolvido. E eu vejo que hoje isso está mais distante do que antes, né? Porque é a questão do individual, né? Não adianta a gente ter faculdades ótimas, ter profissionais ótimos. A gente não quer aprender, sabe? Os indivíduos em si não querem ler. As pessoas são preguiçosas, não querem saber o que está acontecendo. Quem são os possíveis candidatos que vão comandar nosso país, sabe? Então, nossa, isso me deixa muito nervosa. Olha, não sei o que esperar desse Brasil mais. O que a gente tem que fazer é ler e acordar a população, sabe? Tentar discutir mais isso,
Mostrar que não é normal uma militante ser morta assim, dessa forma. Não é normal a gente ter tantos atos radicais e violentos, então a gente tem que falar sobre. E, por favor, tentem confirmar as notícias que vocês recebem. Nossa, gente. Eu tava num determinado grupo do WhatsApp e eu fui mandar uma foto da Marielle e tal, pra tentar puxar o assunto sobre. E mandaram assim, mas ela foi eleita pelo Comando Vermelho, né? Eu fiquei tipo assim, meu Deus. A pessoa leu isso no Facebook, assim, sabe? Nem clicou. Eu entrei em todos os sites sobre gente. fake news pra tentar mostrar que era Tipo, diferente. não rola. Não tá rolando. Gente, a preguiça, né? Dá trabalho abrir Talvez, mais que um site, não é possível. Falta de costume, talvez, mas... Ótimo. Vem dos hábitos, né? Vamos criar mais esses hábitos, gente. Por favor. Tipo, nossa, Tá vamos tudo ter tão um fio de fácil. esperança. Eu confio nas próximas gerações. Vamos estudar um pouco. É isso. A gente pode ir pro intervalo? Por favor, próximo Podemos bloco. sim. Então a gente toca uma musiquinha e já volta em Até breve. daqui a pouco, galerinha. Fiquem aí. Ligadinhos. Mais uma noite vem, de novo estou aqui, sozinho sem ninguém, vendo a cidade dormir. E outra noite cai, tento adormecer. Pois sei que não dá mais para esperar por você outra vez. Fico esperando outra vez. Me pego sonhando acordado, lembrando de tudo que a gente fez. E outra vez vou tentar encontrar um motivo pra sobreviver, pra não ter que acordar e dormir pensando em você. Sozinho sem ninguém, vendo a cidade dormir. E outra noite cai, tento adormecer. Eu sei que não dá mais para esperar por você. Vou tentar encontrar um motivo pra sobreviver, pra não ter que acordar e dormir pensando em você. Vou tentar encontrar um motivo pra sobreviver, pra não ter que acordar e dormir pensando em você. Voltamos. Tamires, a voz é sua. No segundo bloco, galerinha, nós vamos falar, já que estávamos falando sobre as mulheres que lutam contra as injustiças, o segundo bloco do nosso programa sempre é falar sobre um filme que tem essa pegada política, que incentive vocês, enfim, a assistir. E o filme da vez é Olga, né? É um filme de Jaime Monjardim feito em 2004, que conta a história de Olga Benário, né? Foi mulher de Luiz Prestes. Ela foi exilada, né, pelo presidente, nosso querido Getúlio Vargas, na Alemanha nazista, enquanto ela estava grávida. Teve a filha dela no campo de concentração e acabou sendo assassinada lá numa câmara de gás. Ela
fez parte, né, de vários projetos comunistas aqui no Brasil, né, inclusive a Intentona Comunista em 1935. Então ela foi uma mulher que participou veementemente desse processo. Liderou, assim, né? Contra a ditadura, contra as injustiças. É um personagem muito importante do que aconteceu no Brasil. O filme... Uma figura feminina representando, né? Sim, ele é muito bom. Tudo Eita, bom? foi sem querer. Você poderia baixar seu celular? Eu tava Problemas compartilhando técnicos. aqui, pessoal. bom. Foi sem Problemas querer. técnicos. Eu sou o Te lixo. perdoa. Acontece, Brasil. Tira meu foco. Gente, a Lorena Tamires, sumiu. Tá desculpado. Vocês dois podem sair do estúdio se quiser. Eu ainda tenho minha parte, poxa. Continua. Gente, tá calor, não é possível. Eu sou o lixo. Enfim. A história da Olga foi muito mais dramática do que relata o filme. Na verdade, o filme ele é um pouco novela das 8, na questão de romantizar muito, de focar muito na história de amor entre a Olga e o Luiz Carlos Prestes. Mas no seu total, ele fala sobre isso, sobre a luta da Olga, a sua representatividade para as mulheres contra a ditadura militar, tudo que ela fez, o que ela passou, que ela não foi assassinada dentro de um carro, mas ela foi exilada, ela ficou meses, anos num campo de concentração, teve sua filha lá e foi assassinada. Nossa, deve ser uma história... Então, basicamente, essa questão de que as vozes que lutam contra fugiu a palavra aqui agora. Não só as ditaduras, Luta, contra essas problemas questões políticos, sociais, né, tudo. Eles são apagados de alguma maneira, o que é triste. O que é triste porque mostra o quão essa questão é meio que fraca. egoísta, porque Isso. assim, não vê o lado do outro, sabe? Querem calar essas vozes. E a gente tem mais filmes que representam. Tem o filme da Joana Dark, que é um contexto político fudido. Frida eu não Kahlo consigo também. não falar palavrão. Enfim. Me xingou. É isso. É esse. E até mesmo, filmes de heróis, né? Tipo, Mulher Maravilha, tem toda aquela história por trás, que a galera descreve. Sim, bem na questão política, essa questão de lutar para mostrar que não só os homens lutam, as mulheres lutam. Com certeza. Para buscar não só os seus Tem direitos. No super-herói, caso da gente. Olga, no caso da Marielle, ela não estava buscando só o direito das mulheres. Elas estavam lutando pela liberdade de um povo. A Elas igualdade estavam no geral, né? Sim, Não é por uma maioria. É triste superioridade pensar feminina. que as pessoas acabam, mas, sabe, menosprezando e criando fake news a respeito e tentando apagar a memória dessas pessoas, denegrir a memória dessas pessoas de alguma maneira. Então, fica a dica aí para quem quiser assistir o filme. É muito preciso bom, ver. produção brasileira, Só indicado aí para vários prêmios dentro do Brasil, muito bom. Então, quem quiser assistir, Você sabe tudo fique de à filme, vontade. né? Olha, fica Tô assim, tentando, decora né? assim o diretor, a fotografia, sabe? que Você mulher. perguntar... Agora, se perguntar que tapete que usou no negócio, sabe quanto custou. vamos agora com o José Piuti para nos falar sobre o que, José? Sobre o quê? Sobre Bom, o quê? a gente já falou rolando sobre no a Brasil. crise no Rio de Janeiro, a gente já Sim. falou sobre a intervenção, sobre a Marielle, Falando. sobre É Olga, tudo sobre numa mulheres. coisa só, Vamos continuar né? nesse Nossa. movimento Girl Power, então, e falar sobre a homenagem que a Katy Perry fez pra Mariela. Verdade. Marielle Franco. A cantora Katy Perry homenageou a vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros junto com o motorista Anderson Gomes na semana passada, durante o show na Praça Apoteose. A cantora americana Katy Perry fez homenagem a Marielle com a música Unconditionally, exibindo uma foto da ativista carioca no telão. A Katy também recebeu a irmã Marielle, a irmã de Marielle, Aniele Franco, e a sua filha Luiara. A Katy ainda disse umas palavras de conforto, tipo, não importa de onde você vem, se você vem das favelas ou das partes ricas da cidade, não importa quem você é, quem você ama ou a cor da sua pele. Essa música é pra você, sobre o amor incondicional. Alguns gritos de Marielle, presente, já eram ouvidos antes da canção. Tem uma fotografia de Marielle que surgiu no telão, por trás de Katy, enquanto ela cantava o refrão, que diz, eu vou amar você incondicionalmente. Gente. Ao fim da música, ela chamou Aniele e Luiara ao palco. Recebidas com gritos de justiça, as duas não se contiveram em lágrimas. Não contiveram as Eu tô lágrimas. assim, sem estar no... Imagina se estivesse lá na plateia. Exatamente. Deus. Como a Paula falou antes,
É impressionante como até quem está de fora do país, tem uma visão muito mais criteriosa e sabe valorizar muito mais aqueles que sacrificam aqui no Brasil do que os próprios brasileiros que ficam no Facebook. Ah, mas se ela não tivesse lá, não sei o que, vocês estão dramatizando, as pessoas morrem todo dia. Não tem o que falar. Então, Exatamente. é por isso que nós estamos onde estamos e passamos pelo que passamos. E é vergonhoso pra nós, né? Um show, uma turnê como a da Katy Perry, ela vem aqui, sabe? Sempre tem alguma coisa que eles E ficam sabendo, ficam tipo, esse é o A Brasil, Katy, que tem um assassinato desse. ela gosta muito do Brasil, ela sempre deixa isso muito claro. Tanto que, por exemplo, o show da tour Witness é o nome, né? Witness, Witness Tour. É isso, que teve... O maior público foi em São Paulo. E é 40 mil por isso que ela ela ama tanto o Nada Brasil, como não é mais mesmo? money no bolso de Que Katy isso Perry. aí, pra quem pode. E só nada pra quem disso estava pode. programado, a Kate ficou sabendo sobre Olha o que só. aconteceu com a Marielle no Museu Afro. E aí então ela decidiu chamar as filhas pra fazer a sua homenagem. A filha da Marielle, a Eu não Luiana, sabia que ela tinha participado, ela foi pro palco. ela foi. Meu Deus. Ela disse, a Luyara, ela disse que a mãe, ela não era tão boa no inglês, mas ela tentava cantar a música I Kiss a Girl, porque tinha um pouco a ver com Ai, ela, eu amo né? essa música. Que, né? Então vamos agora Ai, fazer que uma lindo, visão gente. geral do que aconteceu na Witness Tour no Brasil até Saindo agora. um pouco do foco sério, né? Saindo um pouco do foco sério pra deixar Vamos o tentar. programa um Vamos pouco mais relevar legal. um pouquinho. Katy Perry, Pessoal, a vida. não ficar mais legal, só ficar mais feliz, né? Porque E o é uma programa figura feminina, girl power, Exatamente. né? Teve Gretchen. Ei, Fala da Gretchen. Fala da Gretchen. qual a sua música favorita da Katy Perry? Fala da Gretchen. Fala da Oi, Fala que- da... Sua música favorita Oh, da meu Katy Deus. Perry? Eu Tamires. estou entre Hot in Your Cold e... Nossa. Eu adoro essa música, fica tocando Eu na gosto minha das cabeça. antigas. Tipo, eu tento ouvir as novas, mas... E Think of You. Eu choro. Eu choro. Mas não fica assim, Eu garota. choro, é muito Paula bom. Viana, sua música favorita? Ai, eu sou muito antiga, vocês podem me zoar, mas até mesmo Hot and Cold eu posso dizer, gente. Eu sou leonina, então eu brilho no firework. Não tem É como. isso, né? Lorena, sua música. Para de rir. Aí a Lorena fala, não conosco, Não senhora, tenho. A Lorena eu não tá aqui tenho. ainda, pera. Desconheço, não conheço. já. Aqui no Brasil. Não Tudo hablo bem, isso. te respeito. Não hablo isso. Não tem uma, Lorena? É muito triste esse fato. Mas das 15 músicas da Witness, do CD Witness, ela canta somente 9. Porque a Kate, ela tenta fazer um balanço geral de todas as melhores músicas delas no show. E o que o pessoal gostaria muito de saber era se a Gretchen, se ela ia cantar, dançar ou não na turnê. E aí o que aconteceu foi que a Gretchen foi, não é mesmo? Quando elas foram apresentar o Swish Swish, a Gretchen tava lá, Swish, swish, deu aquela essa rebolada música vicia. top. Vicia muito, muito. Gretchen com toda a É sua muito bom. malemolência, entendeu? Mas olha, Soltando uns passos de hip hop com 50 mentira, e poucos mas... e tá lá, sei lá quantos que ela tem, mas ela tá 50 e todos, só se fosse 60 e todos ela tem. 70 e com todos. esse Mas- corpo, com essa, Exatamente. com esse Se um dia a ânimo. gente chegar lá, Como que Gretchen não? né, a gente tava Espera. esquecida lá em Mônaco, agora tá dominando as paradas É aí isso. com Swish Swish. Vamos torcer pra ter Exatamente. representação no Brasil, né? outra coisa que os fãs gostariam muito de saber é se ela ia levar os fãs até o palco. Eu não sei se vocês lembram no Rock in Rio quando ela levou o Júlio de Sorocaba. ai, ai. Ai, 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 ai. Julio! Ela viu. Foi, Foi ótimo. O cara virou uma estrela na internet, né? Porque imagina, você tá Temporariamente. no show, Mundialmente seu ídolo, conhecido. de reconhecer. Ela Nossa reconheceu Senhora. um Exatamente. dos fãs que havia ido no outro show dela, que chamava Matheus. E Enquanto chamou? ela tava cantando, ela parou, olhou assim, tipo, oi, Matthew. Que fala Matthew, Nossa. né? Nossa, que mulher. Deu um salve. Nossa, ia desmaiar se fosse ali comigo, eu caía dentro. desmaiada, já morta, né? Enterrada. Nesses shows que ela fez aqui no Brasil, ela ainda disse que o tataravô dela era de Açores, então ela tem um pezinho ali meio português. Oh, E é ela por gosta isso, mesmo sim. daqui, né? Por um instante, Exatamente. Eu entendi No a show sopros. ela lançou umas palavras em português, tipo, linda de morrer. Ai. Quantos anos tem? Cala a boca. Teve um momento, E obrigado. teve um momento em que a Ela não galera falou começou... brigadeiro. Não falou Não. brigadeiro. Teve Não um momento sei, que a galera talvez ela Porque tenha eu tô falado. rindo da... Desculpa. A Demi Lovato? A Demi Lovato. Brigadeiro. Brigadeiro. Teve um momento que a galera Madonna. começou a cantar... Luciano Huck ensinando. Não, foi o Luciano Huck que ensinou ela a falar bunda suja. Nossa, E bem ela produtivo. rachava o bico, ela falava bunda Sério? suja e caía da risada. Teve um Mas momento eu no só show falo da sem Katy saber. Perry que todo mundo começou, fora Temer, fora Exatamente. Temer. manifestação. E ela tava com uma fã no palco, ela perguntou o que a galera tava falando, tá mandando o presidente picar a mula do rolê, né, basicamente. E aí ela começou, não. E foi quando ela praticamente deu um discurso todo em Sim. português, em que Ai, pelo preciso ponto ver esse eletrônico, ela falava em inglês, a pessoa passava Ai, pra ela o que que seria em lindo, português, entendi. e ela falava pra galera
Como o José falou, assim, foi uma mensagem de amor pra galera Aham. segurar o reggae, né, basicamente, mas ela foi sensacional. Que mulher. Incrível, Que né? mulher. E quem tava abrindo os shows da Katy Perry era a Bibi Rexha. Que quem não sabe Bibi quem é Rexha. ela, Rexa. Rexa. Eu não posso falar Rexha? Não, a Ok. Tamires adora coisas das pessoas, já Poxa, percebeu, né? muito obrigado, Tamires. Respeitem. Pra quem não sabe, ela é uma cantora americana de 30 anos que começou a carreira 30 anos. Exatamente. Ela é uma nova. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso. Aquela música do Eminem, Monster, que ele canta com a Rihanna, foi ela que escreveu, mano. Exatamente. E Seria uma ela escreveu Lorde músicas pra Selena da Gomes. vida. Acho que uma Cia, né? Porque Também! a eu Cia falo- vive no cativeiro da... Tipo, eu entendo essa envelhece galera que, tipo, nunca. as melhores músicas eles entregam pra outras... Porque até em Name of Love com o Martin Garrix, eu nunca tinha ouvido falar da Bibi Rexha. É isso aí. Ela... Você conhece aquela música? Eu acho que a música mais famosa dela é Me, Myself and I. You just me, myself and com I. aquele menino que fez Acho que eu já vi. Não é com o Diplo, gente. Aquele menino que fez parceria com a Britney Spears. Enfim. É Ah, isso. não sabemos nomes, eu não sei nunca. Vamos ver as horas aqui. Eu posso fazer minha 56. conclusão pra Nossa gente senhora, terminar? vamos concluir, Só mais um porque eu- momentinho pra gente terminar voltando pro Rio de Janeiro. Homens armados tentaram roubar o caminhão que levava figurinos e artigos da cantora Katy Perry no Rio de Janeiro. Precisava falar Por Ah, volta não. das 4 Aqui da é manhã BR. da Aí é segunda-feira, BR, após o Zona show Leste. que a artista fizera na Praça Apoteose. O crime ocorreu na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré. De acordo com a polícia, os criminosos desistiram do roubo após checarem qual era a carga, mas agrediram o motorista do caminhão. É isso, a Aquela gente Katy Perry tentou veio pro A Brasil gente e foi tentou essa. defender. A gente Nossa, eu não sabia tentou dessa. Olha que triste. levar o clima do programa, mas a gente volta pra onde tudo começou, Perry que veio pro era Brasil, a fez violência É, do e Rio de foi Janeiro. assaltada. Ela gosta, Foi assaltada. ela gosta tanto do país, mas né? Ela já é brasileira, né, Gente. pessoal? É. É assaltado Já foi uma vez no assaltada, Brasil, tá vira tudo certo. brasileira. Ai, vamos rir pra não chorar. Só... Vamos. É descontrair. isso. Eu vou concluir com o meu texto, a gente já finaliza, tá bom, gente? É, Ok. Prometo que é rápido. É o texto que eu escrevi, com base na minha visão, do que eu li, tudo que aconteceu essa semana. Então, vamos fechar com ele. O Brasil vive um caos que vai desde o cenário político até as questões humanas. Daqui 7 meses temos eleições presidenciais e até agora nenhum candidato com discurso de centro apareceu para equilibrar o extremismo e apresentar medidas que possam acabar com a onda de violência e corrupção em que vivemos. Antes de mais nada, é necessário que o brasileiro leia, saiba o que está acontecendo e se revolte contra qualquer ato que tenta nos calar. Antes de levantar a bandeira a favor de esquerda ou direita, pense nos seus direitos e em como nós precisamos de um Brasil justo e igual. Vivemos um sistema democrático, mas na prática milhões são beneficiados pelo que tem. Delação premiada, lentidão de processos no STF, lavagem de dinheiro, execução em escolas e ruas da famosa cidade maravilhosa, tudo refletindo a dominação de grupos errados no nosso país. Ainda há tempo de mudar. Se acordarmos agora, talvez no próximo ano tenhamos um pouco mais de ordem nesse Brasil, que é só retrocesso e manipulação. Que É lindo. isto. Reflexão, né? A gente Fica termina... no ar. Fica no ar essa reflexão aí. Então é isso. Pode fechar. Posso fechar? Ela vai Pode. deixar eu Ai, fechar. meu Deus, que orgulho! Vai, chegou essa hora, Chegou a minha Tamires. hora. Gente, Tchau, pessoal, até mais. Bato Agora é nela. sério, vamos. Valeu, Vai. falou. Tchauzinho, galera. Até semana que vem no próximo Polemizando. Tchau, participantes aqui do Polemizando. Galerinha, beijinho pra vocês. Beijo, Fiquei nervosa, beijos. eu nem pensei no texto pra finalizar. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite. É isso. Muito boa noite. Boa noite, Lorena. Boa noite. Gente, eu tinha esquecido que a Lorena tava aqui. Quietinha. Então, até semana que vem. Um beijo e tchau. Um queijo. Polemizando as principais polêmicas do